Boa tarde. Vamos dar início à 176ª sessão extraordinária, do Conselho Superior. Não há informes, né, sessão extraordinária. Então, com a palavra, ausente com causa justificada o corregedor, está em gozo de licença médica. A ouvidora estava aqui? Não. Então, e ausente também com causa justificada conselheira não, a senhora ouvidora. O conselheiro Jefferson, por estar em gozo de férias. Com a palavra, a senhora secretária. Procedimentos disciplinares, número 1 da pauta, único processo da pauta, processo do Conselho Superior da MPT, número 20000004656/2015-85, embargos de declaração, interessada, Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, assunto, embargos de declaração opostos contra a decisão do Conselho Superior do MPT, relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, revisora, conselheira Sandra Lia Simon. Palavra relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Procurador do Trabalho, Omar Afif, em face da decisão proferida na 197ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, tendo este colegiado decidido por maioria pela conversão do julgamento em diligência, com retorno dos autos à Comissão de Inquérito Administrativo, para a complementação do parecer conclusivo no prazo de 15 dias, devendo a súmula de acusação conter a exposição dos fatos ou do fato imputado com todas as suas circunstâncias, nos termos do artigo 251, parágrafos 1º e 2º, inciso 1 da Lei Complementar número 75/93, folha 193. Postula embargante que sejam os presentes embargos de declaração recebidos, processados e providos, sanando-se as obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões apontadas. As folhas 202 e 206. O feito veio a mim concluso em 20 de outubro de 2015, folha 208. É o relatório. Senhora revisora? Lia. De acordo. A palavra é relatora. Admissibilidade. Conheço os embargos de declaração porque atendidos os pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, sustenta o Procurador do Trabalho, Omar Afif, que devem ser sanadas obscuridades, ambiguidades, contradições e omissões na decisão por ele embargada. Afirma que a intelecção extraída do artigo 251 da Lei Complementar 75 por este Conselho Superior apresenta alguma contradição, além de não estar iluminada pelos vetores do processo penal moderno, aplicável subsidiariamente ao processo disciplinar, por força do artigo 261 da Lei Orgânica do Ministério Público da União, fecho aspas, uma vez que o voto vencedor teria ampliado significativamente os, entre aspas, parâmetros legais em evidente prejuízo ao subscrevente, uma vez que determinou a emendatio libello impejus e a míngua de norma legal que permitisse tal conduta. Fecho aspas. Conclui a esse respeito que o referido dispositivo legal não permite o retorno dos autos à comissão de sindicância para a complementação do parecer conclusivo. Alega também que a decisão embargada prejulga o investigado, fragilizando a necessária imparcialidade do órgão julgador, pois emite juízo de valor e determina conduta em detrimento da defesa. Aduz que, na fase de inquérito administrativo, a comissão investigativa deixou de ouvir, abro aspas, uma relevantíssima testemunha de defesa, fecho aspas, doutora Vera Lúcia Carlos, coordenadora do 2º grau da PRT da 2ª Região, apesar da insistência do indiciado na realização da oitiva. Postula o provimento do apelo a fim de que a. Se arquive o presente procedimento, levando-se em conta as robustas razões acostadas aos autos em sede de defesa.
B. Em caso de não se entender de acordo com o item A, subsidiariamente, mantenha-se o parecer conclusivo da douta comissão de sindicância, nos termos em que proposto. C. Em caso de não se entender de acordo com os itens A e B, subsidiariamente, encampe-se a conduta disciplinada no artigo 251, parágrafo 2º, inciso 1, e se determine o retorno dos autos para a realização de novas diligências pela douta comissão de sindicância, com destaque para a oitiva da digna coordenadora de segundo grau da PRT 2, doutora Vera Lúcia Carlos, testemunha de fundamental importância para o aclaramento do caso. D. Em caso de não se entender, de acordo com os itens A, B e C, subsidiariamente, decida-se de acordo com a estrita legalidade e nos termos do rol taxativo oriundo dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 251 da Lei Complementar nº 75/93. Registre-se de início que não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, quanto à aplicação do artigo 251 da Lei Complementar 75/93, inexistindo contradição ou ofensa aos dispositivos legais e princípios citados pelo embargante. Isso porque este colegiado constatou que, apesar de não ter havido referência na súmula de acusação quanto à permanência do órgão embargante fora do Brasil, sem autorização competente, após o término de suas férias, restou consignado no parecer conclusivo da Comissão de Inquérito Administrativo que o indiciado, mesmo se não tivesse sido designado para a sessão do dia 28 de janeiro de 2015, já estaria em situação irregular, em razão da referida viagem, folha 142. Diante disso, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho limitou-se a determinar a complementação de tal parecer, devendo a súmula de acusação conter a exposição do fato ou dos fatos imputados, com todas as suas circunstâncias, nos termos do artigo 251, parágrafos 1º e 2º, inciso 1 da Lei Complementar nº 75/93. Destarte, por óbvio, a Comissão de Inquérito Administrativo não ficará obrigada a incluir tal fato na súmula de acusação, caso assim não entenda cabível, devendo, por outro lado, esclarecer-se a seu critério a permanência do Procurador do Trabalho, Omar Afif, fora do país depois do fim do período de férias, tida por irregular a folha 142, constitui fato independente daquele imputado ao indiciado, as folhas 144 e 145, não comparecimento à sessão de julgamento da segunda turma do TRT da segunda região em 28 de janeiro de 2015 ou circunstância deste. Este entendimento é reforçado pela constatação de que, conforme esclarecido no acórdão recorrido, consta no despacho que determinou a instauração do inquérito administrativo que o inquirido encontrava-se fora do país em 27 de janeiro de 2015, data em que já deveria estar oficiando na sede de sua lotação, o que, somado à ausência do procurador à sessão de julgamento do TRT da segunda região, fez com que o Corregedor-Geral vislumbrasse, ao menos em tese, possível afronta ao caput e aos incisos 5 e 9 do artigo 237 da Lei Complementar nº 75. Além disso, o próprio indiciado, ao apresentar defesa, entendeu que o sumário acusatório cinge-se a dois aspectos. 1. Ausência à sessão de julgamento da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E 2. Ausência ao trabalho na data de 27 de janeiro de 2015, tendo apresentado de forma separada fundamentos fáticos e jurídicos em relação a cada uma das imputações. Vale ressaltar ainda que a complementação determinada pela decisão embargada é necessária para adequada compreensão quanto ao alcance da acusação elaborada pela Comissão de Inquérito, o que se mostra indispensável para que este Conselho possa, em momento posterior, decidir pelo arquivamento do feito, pela instauração do processo administrativo ou pelo encaminhamento do inquérito ao Corregedor-Geral, para que este formule a súmula de acusação,
a teor do disposto no artigo 251, parágrafo 2º, incisos 2 a 4, da Lei Complementar número 75/93. Tanto é assim que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, como destacado a folha 185, possui precedentes em que determinou a comissão de inquérito a complementação do parecer conclusivo e a adequação da súmula de acusação. Aqui eu cito os números dos precedentes. Também não encontra qualquer respaldo nos autos a alegação do indiciado no sentido de que teria havido pré-julgamento na decisão embargada, uma vez que, consoante supramencionado, o Conselho Superior apenas analisou os termos em que fora proferido o parecer conclusivo, não tendo emitido qualquer juízo de valor quanto às acusações formuladas contra o investigado. Melhor sorte não assiste ao embargante no tocante ao requerimento de oitiva da doutora Vera Lúcia Carlos, coordenadora do 2º grau da PRT da 2ª Região, porquanto os embargos de declaração não constituem meio adequado para tanto, mormente levando-se em consideração que o indiciado não se insurgiu contra o cancelamento do depoimento no momento em que dele teve ciência, folha 77 e 79. Tampouco quando da apresentação de sua defesa, as folhas 86 a 101. Ademais, caso o Conselho Superior decida pela instauração do processo administrativo, poderá o indiciado requerer tal oitiva, nos termos do artigo 154, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 75/93. Por fim, é importante lembrar que os embargos de declaração não se prestam ao mero reexame da decisão recorrida. Nesse sentido, eu cito um precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, que eu peço dispensa da leitura, porque todos estão com a cópia. Logo, por não detectar obscuridade, ambiguidade, contradição e ou omissão na decisão embargada, eu voto pelo não provimento dos embargos declaratórios, opostos pelo indiciado. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Então, a conselheira relatora vota pelo conhecimento e não provimento dos embargos declaratórios. Conselheira revisora? De acordo. Sessão de debate. Podemos ir aos votos. Debate? Não, voto. Debate. Então, por favor, conselheiro Rogério. Pela antiguidade que se manifestaram. É que eu até tinha trazido, mas não deveria ter trazido uma questão, eu faço isso com muito prazer, tenho que dar razão ao conselheiro Ricardo, em meia oposição ao conselheiro Manuel Jorge, em relação a emendar-se o libelo. Aliás, se fosse a questão de gênero, se fosse pela presidência, seria emendar-se o libelo lá, né? A emendar-se o libelo. Então, realmente, o STJ oscila nessa pequena pesquisa que eu vi. Mas aqui não se trata disso. E, para ser breve, o ponto nodal do voto da ilustre conselheira me parece ser este aqui, este parágrafo. Destarte, por óbvio, a comissão de inquérito administrativo não ficará obrigada a incluir tal fato na súmula de acusação, caso assim não entenda cabível, devendo, por outro lado, esclarecer se a seu critério a permanência do procurador do trabalho, o inquirido, fora do país, etc, etc, etc. O que precisa é complementar, não é necessário, obrigatório. Bom, é só ler, é neste ponto que me parece de novo este voto, e não tem como me afastar dele voto no mesmo sentido da relatora. Mais algum conselheiro quer debater? Eu queria só fazer uma observação. Conselheiro Manuel Jorge, depois o conselheiro Ricardo. Senhor presidente, eminentes conselheiros, meus cumprimentos a todo esse distinto colegiado. Eu quero registrar, muito mais rapidamente do que fiz naquela sessão inicial, porque o meu entendimento já é conhecido deste colegiado, quanto à existência de duas questões que me parecem realmente significativas. E quero, mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência, mais uma vez demonstrando cuidado, esmero, o compromisso com este Conselho e com os requerimentos que são trazidos pelos colegas que se dirigem a este Conselho.
Porém, eu queria trazer duas questões que me parecem fundamentais e que determinam a minha sempre respeitosa divergência no tocante à conclusão de Vossa Excelência. Não há dúvida e não se desconsidera a possibilidade de o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho determinar o retorno dos autos quando se certificar objetivamente que o inquérito se encontra insuficientemente instruído. Esta é a baliza legal, esta é a determinação que se encontra posta na lei complementar, no artigo 255, que é a circunstância autorizativa à devolução dos autos de inquérito para que a comissão venha a completar a instrução, para que a comissão integre os atos instrutórios que não concretizou. Então, quando a lei complementar comete a este Conselho Superior a possibilidade de determinar o retorno, se dá estritamente dentro da hipótese do parágrafo 1º do artigo 251, que é para o fim de a comissão integrar a sua atividade instrutória. No particular, o que nós estamos observando é que este Conselho está determinando o retorno dos autos a fim de que a comissão processante integre, complemente a súmula de acusação. Não há rigorosamente nenhum ato instrutório mais a ser realizado. Se não há nenhum ato instrutório a ser realizado, não cabe a incidência do artigo 251 da lei complementar. Aliás, quero dizer que se quaisquer dos eminentes conselheiros que se encontram nessa sessão puderem me comprovar que haverá algum ato de instrução a ser realizado pela comissão, eu refluirei o meu entendimento e acompanharei a eminente relatora no particular. Mas acredito ser muito difícil encontrar esta hipótese de ato instrutório a ser realizado pela comissão. Então, sintetizando, senhor presidente, o que eu quero deixar mais evidente é que este conselho é órgão julgador. Se este conselho pode determinar a rejeição da súmula de acusação por inteiro, este conselho só poderá admitir o recebimento da súmula de acusação da forma e do modo como ela foi estabelecida pela comissão processante. Se o corregedor geral pode realizar esta tarefa de elaboração da súmula de acusação, é outro órgão que o faz. Este conselho não pode, pela via oblíqua, pela via indireta ou reflexa, que é isso que está acontecendo. Nós estamos tangenciando a divisão abissal que se faz entre órgão acusador e órgão julgador através da permissibilidade de conversão do julgamento de diligência para a inclusão de uma determinada falta funcional numa súmula de acusação que não existia originariamente quando este conselho passou e examinou. Essa razão, senhor presidente, e são essas as razões que, mais uma vez, respeitosamente, eu conheço os embargos, provejo os embargos para ocasionando efeito modificativo. Ainda não estamos votando, não. Só debate. Só debate. Pois não. Então, senhor presidente, essas são a fundamentação, essas são as manifestações pelo provimento dos embargos, mas isso aí é voto. Provejo os embargos para o fim de acolhendo, determinar o arquivamento, a rejeição da súmula de acusação e arquivamento do inquérito, senhor presidente. Conselheiro Ricardo, que também participa do debate. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nobre representante da NPT,
Me chamou a atenção no relatório da conselheira relatora os fundamentos trazidos pelo embargante, e um deles se refere à oitiva da procuradora do Trabalho, Vera Lúcia Carlos. E eu fui examinar os autos e constatei que no parecer conclusivo, a folha 138, há a seguinte informação. Consta certidão às folhas 72, noticiando que no dia 16 de maio de 2015, a Procuradora do Trabalho, Vera Lúcia Carlos, entrou em contato com o presidente desta comissão, relatando-lhe que não poderia prestar depoimento nestes autos, eis que na data designada estaria participando de curso de aperfeiçoamento na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília. Diante disso, a comissão, em reunião ocorrida no dia 19, às 11 horas, na sede da Procuradoria, conforme folha, deliberou no sentido de dispensar o depoimento da testemunha doutora Vera Lúcia Carlos, tendo em vista a existência de elementos suficientes de convicção lastreados em prova documental acerca da notificação do indiciado para a designação para a segunda turma do TRT no dia 28 de 1 de 2015. Por que me chamou a atenção essa passagem do voto da conselheira relatora? É porque na análise da tipificação contida na súmula de acusação da comissão, nós temos que verificar o que está disposto no artigo 241 da Lei Complementar, da nossa Lei Complementar 75/93, que diz o seguinte: na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição ou da justiça. Como essa informação está no parecer conclusivo, me parece que é pertinente, e o procurador não se manifestou depois do parecer conclusivo, até porque não tem essa previsão na lei complementar, pelo menos o Conselho tem adotado essa sistemática. Me parece que é de todo conveniente examinar essa questão dos embargos de declaração, porque pelo que eu vejo aqui dos autos, a doutora Vera tem informações importantes acerca do prejuízo, se houve prejuízo ou não, com relação a esse fato. Então, até por uma questão de ampla defesa e ter a noção exata do que ocorreu, me parece conveniente nos presentes embargos de declaração propiciar essa discussão em torno da oitiva, da necessidade de oitiva da doutora Vera Lúcia Carlos. Doutor Ivani, só uma pergunta, já que Vossa Excelência está com os autos. Nas razões finais apresentadas pelo indiciado, ele argui algum prejuízo? Depois, não é isso? Não, mas pela não oitiva. Ele fala algo? Antes do parecer, né? Antes do parecer tem as razões finais. Ele alega algo? Só para minha informação. Vamos ver. Senhor presidente, enquanto... Por favor, conselheiro Ivani, enquanto conselheiro Ricardo. Senhor presidente, então... A senhora tem a informação aqui do... Não, pelo deixa eu ver se está aqui essa voto, ele não se manifestou quanto a não oitiva da... 7779. Senhor presidente, enquanto a consulta aos autos, eu vou fazer minhas breves considerações. Com todo respeito às divergências aqui levantadas, eu ia inclusive me basear numa fundamentação do conselheiro Ricardo, que em outro momento fez um voto assim bem relevante, no sentido de que os colegas que estão respondendo a inquérito, a processo administrativo, estão usando dos embargos declaratórios como uma medida, como um recurso. Me parece que mais uma vez aqui essa hipótese se concretiza. Eu quero começar até a refletir, confesso que eu já venho refletindo sobre isso, se não caberia até multa dos embargos declaratórios, que muitas vezes são nitidamente protelatórios. Neste caso, não tenho dúvida alguma. Estou convicta, o colega é um colega exemplar e tudo, mas que, em princípio, pelo que consta dos autos, cometeu-se uma falta. Se isso gera punição, se teve consequência ou não, nada como se apurar também no processo administrativo. Então, me parece isso, que agora os embargos declaratórios estão travestidos, existe essa expressão, de recurso.
com essas Pois é, a minha dúvida é justamente essa, porque eu acho que se ele alegou nas razões finais, né, eu até consideraria se a gente deveria ou não ter analisado no voto. Agora, se ele não arguiu, na minha opinião, minha modesta opinião, mas ele estaria alegando prejuízo agora nos embargos. A informação de que a comissão já havia deliberado pela dispensa. Então, nas razões finais, vale registrar que a coordenadora de segundo grau, excelentíssima doutora Vera Lúcia Carlos, que desempenhou atividade em substituição ao subscritor da presente manhã, consignou que não houve prejuízo ao interesse público e que a situação foi equalizada junto ao tribunal sem maiores intercorrências, colocando à disposição para outros esclarecimentos que fizerem necessários. Mas quanto que ela consignou? Por ofício. É por ofício, ela fez. Por ofício, mas isso aqui. Só não teve a oitiva, pessoal. Que poderá eu ser entendo que isso aí, para a intenção colocada pelo conselheiro Ricardo, né, que é a demonstração não do prejuízo, eu acho que está, no meu entendimento, está suplantada pelo ofício da coordenadora, né? Senhor presidente, eu não sei se eu estou um pouco hoje com dificuldade de entender, porque tudo isso pode ser revisto no processo administrativo. Os colegas parecem que têm receio de enfrentar o processo. É muito melhor enfrentarem, demonstrarem a sua conduta, não estou falando que é o caso aqui, mas às vezes até o problema de uma prescrição. Fez a sessão, já não tinha descarto, não desconsidero essa possibilidade, minha cara. Se eu responder conselheira Ivana, a única reserva que faço é no sentido de que este conselho não determine o retorno para que haja a retificação da súmula de acusação. Mas, conselheiro Manuel Jorge, essa matéria já está suplantada. Inclusive, isso nem é objeto dos embargos. Ele traz essa questão inicialmente dos embargos. Mas isso já foi... Não, direito de defesa, isso não é direito de defesa. Admitida a omissão ocasionando efeito modificativo, como eu falei, está na linha da coerência do voto que eu estou proferindo. Senhor presidente, eu que estava até com a palavra. Muito obrigada, mas eu acho que eu vou até me abster, porque eu já até me perdi de onde eu estava, por tantas intercorrências. Mas eu vou só concluir o seguinte, eu acho que talvez hoje esteja num dia mais rigoroso na minha análise, porque o que está me causando espanto são os colegas não admitirem a responderem a um inquérito, a um processo administrativo e ficarem buscando outros caminhos. Não consigo entender isso. É toda hora embargos. São esses, eu já havia me manifestado, já me perdi, porque na hora que eu teve a parte, acabei perdendo aqui o raciocínio, mas queria fazer esse registro. Tudo poderá ser devidamente comprovado ou não no processo administrativo. Excelência, eu concordo com vocês, desde que seja respeitado o devido processo legal, que a súmula de acusação não seja retificada por este conselho pela via indireta. É só isso. Todos estão prontos para votar? Não sei se o conselheiro Ricardo já... A minha dúvida, para mim, está sanada só com ofício. Eu também. Nesse ponto, então podemos começar a votação, por favor? Só uma consideração, estava fazendo com a relatora, se me permite, agradeço a oportunidade. Claro. Era só essa questão do ofício, que eu entendo perfeitamente a preocupação da conselheira Ivana, mas eu acho que essa questão da oitiva, que não foi levada em consideração, que é algo que o indiciado já clamava por isso desde o início da tramitação do processo, eu acho que isso se insere nessa questão de omissão. Se existe ou não é questão de julgamento, mas eu acho que aí não seria um reexame do mérito em si. E o ofício, só para a ponderação de Vossas Excelências, o ofício até traz as informações da testemunha que ele reputava relevante, mas é diferente com a oitiva, que ele não teve a oportunidade de fazer as arguições que ele entendia pertinentes, enfim, só para a ponderação de Vossas Excelências na linha que tinha conversado com os ilustres conselheiros e conselheiras. Então vamos lá, conselheira Ivana. Não, relator e revisor estão de acordo? Já estão de acordo. Tá. Eu queria um esclarecimento antes do prazo que Vossas Excelências estão concedendo, é de 15 dias para a comissão, inicialmente 15 dias. Então eu vou divergir nesse ponto, porque eu proponho 5 dias. A comissão é de Brasília, não é isso? Nesse caso? Então eu proponho que seja em razão da prescrição, lembrando que a corregedoria do CNMP vai estar aqui fazendo correição na corregedoria e nas nossas atuações. Então eu proponho a redução do prazo para 5 dias. Como voto?
Conselheiro Rogério. Voto com a relatora e penso que 15 dias. Eu ficaria no meio dessa coisa cartesiana, eu não gosto muito não, mas eu ficaria com 10 dias. Posso reformular para 10 dias. 10 dias? 10 dias? Tudo bem. Então 10 dias. Colocar 10 dias. Conselheiro Gustavo. Eu voto com a relatora. Eu acho que a questão da correção da súmula ou do parecer, a minha compreensão é diferente da divergência. Eu acho que se o Conselho pode transformar um parecer no sentido da absolvição em uma súmula de acusação e determinar que alguém faça essa súmula, eu acho que é uma correção material no parecer, porque assim dar muito poder à comissão. Se a comissão não fizer a súmula, o Conselho não julga. Aí nem pode devolver para ninguém, tem que fazer outro inquérito. Me parece meio sem saída a situação. Então, nesse aspecto, o entendimento que eu ainda tenho, tinha aquela dúvida inicial do corregedor, você se mandaria para o corregedor, mas acho que isso também não tem muita relevância, porque no caso há o fato discriminado, cabe à comissão, como está esclarecido, dizer se acha que aquilo é falta ou não. Ela pode dizer que acha que não e a gente julgará e dizer. Se a gente disser é falta, a gente mandará para o corregedor para fazer a outra. Por isso que eu acho que não. Se a gente pode fazer até isso, a comissão disser não é falta, e a gente diz que é falta e manda para fazer outro assunto, por que não pode pedir que a comissão que foi designada para se manifestar sobre isso se manifeste? Que é o que a gente está pedindo. Nesse aspecto eu não vejo nenhum problema. Quanto ao aspecto da oitiva de testemunha, me parece que o colega recebeu o inquérito depois das provas produzidas, que é esse o caminho, e ele fala sobre a produção da prova e não entendeu que tivesse nenhuma outra prova a ser feita. Então eu acho que não tem, porque o Conselho determinar agora a oitiva da colega não acolhe também quanto a esse aspecto. E esclareço, acho até que o Conselho pode reavaliar essa questão no próximo julgamento, que nós vamos julgar o parecer todo na próxima assentada. A gente só mandou consertar um erro técnico da súmula de acusação. Lá nós vamos verificar se há um adiantamento, porque se nós desde agora entendermos que há necessidade de uma diligência, melhor fazermos agora que já estamos pedindo outra diligência. Mas no momento eu não vejo necessidade dessa diligência e não tem. E finalmente, quanto ao prazo, eu acho também que não dá para esse Conselho mudar de ofício. Lamentavelmente, o nosso regimento aceita o embargo de declaração de uma maneira ampla, o embargo de declaração de uma diligência num inquérito. Eu acho que é muita ampla defesa num processo que é acusado de não ter ampla defesa. Eu não conheço uma defesa maior que essa. É um inquérito que tem 30 dias. 15 dias é de defesa do acusado. Aí você tem que prorrogar por mais 30 dias. Aí depois você faz uma diligência, cabe embaixo de declaração, o Conselho passa mais de um mês para julgar, não está julgando porque está correndo. Mas eu acho que a essa altura do campeonato nós também não podemos determinar, voltar atrás à medida do que o colega atrasa ou não atrasa. Eu acho que a solução tem que ser outra, que eu não sei no momento entender que quando o atraso foi causado pela própria defesa, como já é entendimento judicial, a prescrição cessa, alguma coisa assim. Mas se a gente aceita embargo de declaração, não dá para depois, vou julgar os embargos de declaração, então vamos mudar a decisão de ofício porque o embargo de declaração atrapalhou. Eu acho meio difícil isso. Então eu vou com a relatora e mantenho a decisão, desprover de embargo e mantenho a decisão como ela está. Conselheira Cristina Brasiliano. Com a relatora. Conselheiro Manuel Jorge. Presidente, conversão de julgamento em diligência indicativo do que a comissão processante deve realizar e determina e seja indiscutivelmente a oposição de embargos declaratórios. Eu provejo os embargos, ocasiono efeito modificativo para
rejeitando a súmula de acusação, determinar o arquivamento do inquérito. Conselheiro Ricardo. Senhor presidente, eu fico muito à vontade para julgar os presentes embargos de declaração, porque participei do julgamento principal e estou tomando conhecimento de alguns fatos que, na ocasião, não chamaram tanta atenção. O embargante, ele provoca um ponto que, a meu ver, é essencial. Em sua manifestação da decisão da comissão de que não iria realizar a oitiva da doutora Vera Lúcia Carlos, ele foi comunicado. E nas suas informações, né, na sua defesa, ele faz menção às informações prestadas pela doutora Vera Lúcia Carlos. Ele não teve mais manifestação vista dos autos depois do parecer conclusivo. E no parecer conclusivo, não há nenhuma referência às informações da doutora Vera Lúcia Carlos para fins de súmula de acusação. Então me parece que há uma omissão evidente, a meu ver, né, como eu já coloquei aqui, né, a omissão muitas vezes ela depende do olhar e na minha ótica aqui eu vejo uma omissão gritante, porque a comissão deveria levar em consideração as afirmações da Vera Lúcia Carlos, né, mas ela dispensou o depoimento da doutora Vera Lúcia Carlos e não levou em conta o ofício com as informações, né, manifestando que não houve nenhum prejuízo. Isso é essencial para a elaboração da súmula de acusação. Com essas considerações, eu acolho os embargos de declaração para converter o feito em diligência e no prazo de 10 dias a comissão fazer a oitiva da doutora Vera Lúcia Carlos e pode emendar, aproveitar para emendar, mas para realizar a diligência. Não só para refazer a súmula de acusação, porque nesse ponto eu estou de acordo com a divergência, mas para fazer a oitiva da doutora Vera Lúcia Carlos e aí reformula a súmula de acusação de acordo com os novos fatos presentes nos autos. Bem, resta-me votar pela informação que me foi passada agora, que o indiciado, nas suas razões finais, depois já colocou cerca do ofício, né, mas não teria arguído efetivamente um prejuízo em razão da não oitiva, né, e principalmente pelo fato de que há uma declaração oficial da coordenadora de segundo grau de que não houve o prejuízo, né, eu não vejo como agora a gente acolher os embargos declaratórios. Eu tenho um posicionamento extremamente restritivo com relação aos embargos declaratórios, porque pior do que ser usado como recurso é ser acolhido como recurso. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o uso indiscriminado dos embargos declaratórios. Mas no caso em particular, eu não vislumbro a omissão vislumbrada pelo conselheiro Ricardo. O conselheiro Manuel Jorge está colhendo por omissão também? O contradição? Omissão também do conselheiro Manuel Jorge, que é diversa do conselheiro Ricardo. Né, e voto com a relatora, esclarecendo que essa matéria, na instrução do PAD, não só a doutora Vera Lúcia poderá, e eu acho que deverá ser ouvida, né, como deverá ser considerada a existência ou não do prejuízo para a instituição, né, na hipótese em concreto. Então, eu proclamo o resultado, por maioria, vencidos os conselheiros Manuel Jorge e Ricardo Brito Pereira, foram rejeitados os embargos declaratórios e mantida a decisão que confere 10 dias. 10 dias, eu vou reformular o voto para colocar 10 dias. 10 dias, né? Senhor presidente, eu quero a juntada de volta nisso. Claro. Eu pus 15, né? Não. A comissão. Eu não, porque no anterior tinha consignado, no voto anterior. Mas aí vai consignar. Tá. E mantida a decisão que concede agora 10 dias para que a comissão. Mantida a decisão não. É concedida a comissão para os 10 dias para a análise acerca da existência de duas
alegações de falta e que conste efetivamente na súmula de acusação de acordo com o que está na instrução ali relatada. É isso, né? Isso. Tá. Neste momento, junta voto vencido, conselheiro Manuel Jorge. Então, proclamado o resultado. Não há mais processo. Não. Então, não há mais processo. Encerrada a sessão.